Olá pessoal, professor Diego Chavarria, e nós vamos complementar essa aula falando de posicionamento. Falei para vocês quando a gente começou a falar sobre segmentação que posicionamento é ação. Posicionamento é consequência do meu processo de conhecer o mercado que resulta na segmentação desse mercado. Vamos falar um pouquinho então como desenvolver este posicionamento. Antes de mais nada, o que é posicionamento? Posicionamento é a definição da posição da empresa em relação aos concorrentes e conforme é percebido pelos clientes. Posicionamento não é como eu quero, é como o meu cliente me percebe. Na realidade, nós estamos falando sobre a construção de um share of mind, de um espaço na cabeça do meu cliente, em oposição a um share of market, de uma divisão de mercado. Nós estamos pensando em como é que eu vou atingir a cabeça do meu cliente. E esse processo de posicionamento, ele sempre deve ser desenvolvido por meio do meu processo de comunicação e promoção, ou seja, posicionamento resulta da ação da empresa e é um processo ativo e propositivo. Como desenvolver um posicionamento? Em primeiro lugar, parte da identificação de quais são as diferenças. Diferenças em termos das empresas e das ofertas colocadas no mercado. Vai também da utilização dos critérios para definir quais são as diferenças mais importantes e a partir da minha compreensão de quem é o meu cliente. Ou seja, eu preciso identificar o que é importante para o meu cliente e comunicar para o meu cliente que aquilo que é importante para ele eu tenho. Nós vamos, num vídeo adiante, desenvolver um pouquinho mais o conceito de análise de mercado. Por enquanto, vamos ficar nessa discussão sobre posicionamento. Lembre-se, identificar diferenças, utilizar critérios para selecionar o que é mais importante e comunicar o que é mais importante. Que critérios? Os mesmos critérios de segmentação. Quando a gente fala de posicionamento, a gente está falando sobre estratégia da empresa. E esse posicionamento, ele está em, afinal, o que a minha empresa tem de especial? Aqui vale a gente comunicar uma ou outra coisa que realmente eu consiga entregar de forma diferente. É preço? É qualidade? São atributos específicos do produto? São as pessoas que usam o meu produto que são diferenciadas? É o processo de utilização do meu produto que é diferente? A classificação do produto que é especializada? O meu produto ele não tem concorrência ou ele gera algum benefício específico? Vale aqui, e fica como tema de casa, pensar o que o meu produto tem de diferente da concorrência. Afinal, o meu produto, o meu serviço, precisa ter algo de diferente, porque senão a minha empresa não necessitaria existir. Bom, uma consideração em especial aqui. Quando a gente fala sobre estratégia, quando a gente fala sobre posicionamento, nós estamos falando sobre uma escola de estratégia. Uma escola que entende o posicionamento como ponto central da estratégia. É uma escola que se desenvolve a partir do trabalho de Michael Porter e que diz que o ponto central da estratégia da empresa é a sua posição no mercado, especialmente a posição em termos genéricos do mercado. O mercado, então, é o contexto da empresa e a empresa precisa construir uma posição no mercado, construir, manter e defender essa posição no mercado. Como consequência desta
compreensão de que a estratégia é um processo analítico de compreensão do mercado, surge que analisar o mercado é essencial nessa interpretação estratégica, nessa escola da discussão sobre a estratégia da empresa. E essa estrutura do mercado é que vai dirigir as estratégias da empresa, já que a estrutura do mercado é que vai possibilitar a empresa assumir uma ou outra estratégia. Michael Porter propõe que existem, basicamente, 3 estratégias genéricas. Essas estratégias são diferenciação, liderança em custo e foco. Aqui vai uma questão interessante. Talvez a questão que eu mais tenha ouvido falar a partir de empreendedores e desenvolvedores de novos negócios é: o meu produto é diferenciado e de baixo custo. Segundo Michael Porter, isto não existe. Ou é diferenciado ou é de baixo custo. E essa diferenciação leva a conceitos como maior qualidade, maior durabilidade e outras estratégias de diferenciação. É importante que se coloque que isso vale para a percepção do cliente. Se eu proponho eventualmente um tipo de diferenciação ao qual meu cliente simplesmente não dá valor, não percebe, portanto, não é diferenciação. Além da estratégia de diferenciação e custo, existe a estratégia de foco. Como eu já falei para vocês, a estratégia de foco, a estratégia de atender um único nicho ou pequenos nichos de mercado, é uma boa estratégia para o desenvolvimento da empresa. Tem um livro muito interessante, que é o livro Campeãs Ocultas, que fala sobre um grupo de empresas alemãs, as quais têm estratégia de foco e que, por terem estratégia de foco muito bem construída, conseguiram se tornar eventualmente líderes mundiais na sua área de atuação. Algumas dessas empresas, como por exemplo a própria SAP, de sistemas corporativos, cresceram tanto que acabaram se tornando empresas nem tão ocultas assim. O indicativo do livro vai aqui no nosso vídeo. O interessante é falar que foco é uma boa estratégia, se a empresa conseguir identificar um nicho de mercado o qual não está ainda bem atendido. Vai um outro alerta quanto à questão de custo. Muitas pessoas dizem: vou concorrer por custo. Lembrem-se, 2 empresas diferentes têm estruturas de custo diferentes. Não adianta pensar como é que ele faz este preço. Empresas diferentes têm estruturas de custo diferentes. Isso resulta que em um determinado mercado apenas uma empresa será efetivamente a líder de custo. As demais vão ter que concorrer por algum grau de diferenciação. Lembre-se, concorrer por custo é um grande problema. Mas ok, se você é um líder de custo, é uma estratégia matadora. É uma estratégia de sucesso. Siga em frente. Esta liderança em custo, ela normalmente resulta de questões como a experiência da empresa, os equipamentos que ela utiliza, economia de escala e economia de escopo, monitoramento com cuidado dos custos da empresa, programas de qualidade e, eventualmente, da qualificação do pessoal. Ser um líder de custo é um processo complexo e é interessante que muitas vezes empresas que são líderes de diferenciação são também boas gestoras de custo. A Apple é um exemplo, é líder de diferenciação e líder de custo. Quando nós estamos falando em diferenciação, a questão aqui é buscar fidelidade do cliente. Buscar ofertar produtos que sejam percebidos pelo cliente como únicos, como especiais, como diferentes, como diferenciados. E a estratégia de foco não tem nenhum segredo.
encontrar um nicho de clientes e atender bem este nicho de clientes. E com sorte, fazer esse nicho de clientes crescer junto com a empresa. Bom, agora é com você. Use o diagrama de Design Thinking que está anexo ao curso para propor problemas socialmente construídos, os quais podem ser resolvidos por meio do desenvolvimento de uma nova empresa. Busque nesse processo abrir a sua cabeça. Use da ajuda de amigos, familiares e até do seu futuro sócio. Como vamos comentar mais para frente, se você quiser a opinião do professor, você pode entrar em contato comigo por meio da área do aluno ou através do meu e-mail. Vou tentar, óbvio, auxiliá-lo, lembrando que equívocos históricos existem, mas vou utilizar dos meus quase 20 anos ensinando esta matéria que é o empreendedorismo. Bom, pessoal, um vídeo rápido falando sobre posicionamento e nas próximas aulas nós vamos falar um pouco sobre análise de mercado e análise da proposta de negócio.